A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês não estão bem? Como é que está? Primeiramente, que Deus abençoe grandiosamente esse dia 22 de janeiro de 2024 na vida dos irmãos. Que Deus leve os irmãos em segurança, que Deus traga os irmãos em segurança do trabalho, da escola, da faculdade, não importa onde os irmãos vão estar. Se os irmãos no dia de hoje vai ficar apenas em casa, que Deus esteja aí com vocês, abençoando cada um. Irmãos, a palavra de hoje fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que diz: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesmas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e da sabedoria. Passaremos a eles essas tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um dos convertidos ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes puseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, através da leitura dessa palavra, nós vemos que a palavra de Deus foi espalhada para um grande número de pessoas. E por quê? Porque aqueles homens, eles eram homens íntegros, do Espírito Santo, de sabedoria. Irmãos, e nós temos que ser como eles, sabia? Primeiro, a gente tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura, porque isso é bíblico. A palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Lá, mas eu não sei pregar o evangelho. Calma, ora. Pede para o Espírito Santo o discernimento da palavra dele. Pede para o Espírito Santo a sabedoria. Fala assim: olha, Espírito Santo, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero trabalhar para ti, eu quero trabalhar na obra, eu quero te servir, eu quero estar com o Senhor, mas eu não sei, eu não consigo. E o Espírito Santo, ele vai te guiar. Tem pessoas, irmãos, que não nasceu para pregar o evangelho, mas tem pessoas que nasceu para ser levita. E você sabia que também quando você é levita, e o que é levita lá? É quem canta, são os cantores. Gente, levita também é uma forma de você levar a palavra de Deus, também é uma forma de você pregar. Tem tantos louvores lindos por aí. É uma maneira de você pregar o evangelho. Tem outros que já nasceu mesmo para pregar. E tudo bem, irmãos, mas a gente tem que falar de Deus todos os dias. Cada um tem um chamado, seja de levita, seja de revelação, profético, de cura, de libertação, de pastoral, não importa. A gente tem que fazer a obra de Deus e pregar o evangelho da nossa maneira. Talvez, irmãos, para você acha que o seu jeito de pregar o evangelho é errado, porque o irmão prega mais bonito, porque a irmã prega mais bonito. Pode até ser, mas cada um tem um jeito de falar de Deus, irmãos. E é com o seu jeitinho, do seu jeito, ainda que você se ache totalmente errado, ainda que você ache que você pregue o evangelho, que você fale de Deus de uma maneira feia. É com esse seu jeitinho, com o jeitinho que Deus te escolheu, que você vai ganhar almas. E com o tempo, irmãos, Deus vai te lapidando. Com o tempo, Deus vai te melhorando. Mas começa com o seu jeitinho, ainda que seja tímido, ainda que você ache que você não saiba falar, fala do seu jeito, irmãos. Pede sabedoria para o Espírito Santo. Pede para que você seja cheio do Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo falar com você. E do seu jeitinho, seja envergonhado, seja se você não sabe falar direito, talvez não saiba ler direito, não importa. Faça o que Deus está mandando você fazer. Prega o evangelho, canta. Eu não sei pregar o evangelho, mas eu sei louvar. Louva. O importante é você falar de Deus, seja através de um louvor, seja através de uma pregação, ou seja através do que quer que seja, que Deus mande você fazer.
seja através de uma oração que você faz pelo irmão, mas faça. Sabe, irmãos, pede para Deus a sabedoria, o discernimento. O importante é a gente começar, porque Deus vai dando as ferramentas certas. Deus vai colocando pessoas no nosso caminho que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar, que vai nos ensinar a crescer, que vai nos ensinar a melhorar. Deus vai melhorando. Começa com o seu jeitinho, ainda que você ache que o seu jeitinho é um jeitinho atrapalhado. Ainda que você ache que você não consegue pregar o evangelho porque o seu jeitinho ali é meio atrapalhado. Às vezes você se sente envergonhado. Não importa para Deus isso. O que importa para Deus é você pregar a palavra dele. Porque talvez para muitos o seu jeito de pregar não seja legal, mas para outros vai ser. Para muitos o seu jeito de louvar não vai ser bonito, mas para muitos vai ser. E sabe o que importa, irmãos? Não é o que o irmão da direita pensa. Não é o que o irmão da esquerda pensa, mas é o que Deus pensa. É o que está no seu coração. Se você estiver fazendo para Deus de coração, de verdade, se você estiver fazendo com amor, se você estiver se diminuindo para que Ele cresça, é isso que importa. E Deus vai te lapidar, Deus vai te montar. Mas espalhe, irmãos. Nós estamos no fim do tempo, nos fins dos tempos, e as redes sociais é uma maneira maravilhosa da gente levar a palavra de Deus para um grande número de pessoas. Às vezes, irmãos, com um versículo bíblico que você posta na sua rede social, alguém pode ler e falar, nossa, era isso que eu estava precisando no dia de hoje. E você às vezes nem vai saber, porque você postou só um versículo ali. Mas às vezes era o que o irmão precisava ouvir. Às vezes era o que o irmão precisava saber. Às vezes, irmãos, para você é algo tão pequenininho, tão pouquinho. Mas aquele algo pequenininho, aquele algo pouquinho, é o que está impactando a vida do irmão lá na frente. Irmãos, não importa como, prega o evangelho, posta um versículo nas redes sociais, mas faça de coração, tá, irmãos? As coisas de Deus, elas não é brincadeira. A gente tem que fazer as coisas de Deus com responsabilidade. Não é para fazer de qualquer jeito para ganhar like, para ganhar compartilhamento. Só faça se for de coração. Porque com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Se você estiver brincando com a palavra dele, uma hora ele te pega. Agora, se você está fazendo de verdade, de coração, pregando, se entregando, ainda que seja com um versículo ali, ainda que você cante, você fala, nossa, mas minha voz não é boa, mas eu quero cantar esse hino, canta, irmãos. Porque o que para você não é bom, para Deus, se for de coração, é maravilhoso. E para aquela pessoa que Deus vai colocar ali para ouvir você cantando ou para ouvir você pregando, vai ser melhor ainda. Irmãos, não vamos nos calar nos últimos tempos, vamos pregar, falar do amor de Cristo. A gente tem que ter, irmãos, obras na presença de Deus, a gente tem que pregar. Ainda que nosso jeito de pregar para muitos seja um jeito errado, seja um jeito feio, faça do seu jeito, irmãos, faça. Porque Deus vai te lapidar, vai te moldar, Deus vai te capacitar. Irmãos, que Deus abençoe grandiosamente. Amém.